Pod Business, o podcast da M-Stort. Olá, amigos. Começando então mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa de consultoria com mais de 38 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, está passando o endereço aqui na sua tela aí, entre lá, você vai ter conteúdo deste programa e mais o comentário dos nossos business partners. Hoje, convidados especiais, além do nosso CEO, Dr. Maurênio, aqui conosco, vai ajudar a conduzir o nosso Pod Business. Rodrigo Marques Fernandes, advogado e consultor, e Daniela Stein, especialista então em geriatria. Obrigado pela presença de vocês e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Realmente é um prazer estar aqui, aceitar o convite do Maurênio. É um momento bastante importante para a existência do nosso grupo, aí nós vamos conversar bastante. Falar sobre ele muito aqui. Muito obrigada Daniela. pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês, poder fazer parte dessa conversa que tanto nos interessa, né? Que trata de temas tão atuais e necessários para a gente poder abordar. Rodrigo, a gente conheço já acho, pelo menos uns 5 anos que a gente... Talvez mais. Já temos aí de GBG... Pois é, esse 8 anos. 8 anos, então provavelmente uns 7 anos 7 nós anos, conhecemos. pelo menos. O que é o GBG? A gente sabe o que é, mas é um movimento, como diz o Mauro, fundador, né? É um projeto de amálgama que vai se moldando, mas que hoje, na sua totalidade, deve ter em torno de 2.000, 2.500 contatos relacionados, né? Em vários países, né? Então, tu, como é um dos fundadores e eu diria o nosso líder aqui no Sul, o que é exatamente o GBG? O GBG surgiu de uma ideia do Mauro Freitas, né, que é o fundador e hoje CEO do grupo, junto com uma colega dele, a Sandra Comodaro, né, que surgiu a ideia de realmente conectar pessoas, né, que poderiam ter alguma afinidade de negócios, né. Então a ideia foi criar o GBG em nível nacional, né, que foi feito em 2016 em São Paulo, né, um almoço com a participação do Candir, né, uma palestra dele. E o objetivo é aproximar pessoas de todo o Brasil que tenham alguma afinidade de negócio, né? Tanto seja por apenas contato, ou seja a sua própria expertise ou a sua própria atividade, né? Então, no ano seguinte, nós nos conhecemos, né, Maurênio, porque neste evento em São Paulo, eu identifiquei muitos gaúchos, né? Como sabemos, gaúcho está sempre envolvido nesses momentos aí. Então, vindo a Porto Alegre, eu reuni o grupo aqui e resolvemos fazer, na época, o GBG Rio Grande do Sul, né, onde tu me ajudou bastante nesse desenvolvimento, me apresentando o Guilherme Paulo e o Jorge Polidoro, da Manhã, para que eles fossem os palestrantes desse encontro, desse evento inaugural de fundação do GBG Rio Grande do Sul. Também foi um sucesso, né? Realmente bastante participantes só daqui da localidade, porque São Paulo havia participantes de todo o Brasil, né? E a ideia foi copiada. O que é bom tem que ser copiado mesmo, então foi copiado pelos outros estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, e isso foi se expandindo para grupo regional. Para não ficar muitos GBGs, foi para o Rio Grande do Sul, Sudeste, Nordeste, e com o passar do tempo se estudou a necessidade de começar a concentrar os assuntos, né? E aí com isso o GBG foi subdividido em atividades, né? Ou seja, o pessoal que é de M&A ficava no grupo M&A, que tinha interesse nisso. Pessoal de service, que se tinha algum serviço a oferecer dentro do grupo, tem, né, não é tinha, né, quer dizer, tinha, porque foi o início, foi com esses 3 grupos, e o trading, o comércio de um modo geral. Depois começaram a surgir quem tem interesse por créditos judiciais, né, por créditos de ICMS, precatórios, então surgiu um grupo para negociar isso. Surgiram grupos também de real estate, né, pessoal do qual, inclusive, eu participei intensamente, porque eu fui sócio de uma construtora em Itapema, então lá era o local para negociar isso, né? Depois se expandiu para internacional, né? Hoje nós temos GBG Estados Unidos, leste e oeste, nós temos Europa, África, Ásia, América do Sul. Israel, acho que também tem, né? Israel, né? São várias vertentes, né?
se for abrir. Então, tu comentaste aqui, está reunindo mais de 2.000 pessoas dentro de todos esses grupos, onde os negócios ocorrem de uma maneira fantástica, né? Então, eu tive a oportunidade de participar do livro, né, do GBG, Sim. que nós fizemos em São Paulo. Acho que a maioria dos consultores, a GBG é Global Business Group, né? Isso. Nesse caso aqui específico, eu participei no capítulo de turismo, mas foi uma experiência muito gratificante, porque eram consultores do mais alto nível. Sim, foi muito bom. E a gente teve sempre o assunto pandemia. Durante a pandemia, nós fizemos a live do lançamento do livro. Se aproveitou era o impossível momento. pensar em qualquer ação presencial, né? Se aproveitou o momento, né? Dificuldade para se tirar a limonada aí disso, né? Porque exatamente, até a pandemia, ocorriam vários encontros do Grupo GBG, então, locais, né? Não houve em nível nacional só o de inauguração. E aí os regionais aqui em Porto Alegre, a gente chegou a fazer alguns jantares, né, Moreno, até a pandemia. Quando veio a pandemia, ficou proibido, nós paramos. E com a retomada, surgiram agora, foram feitos 2 eventos, né? Um em São Paulo, né, e um em Fortaleza, né? Que tu participou, né? Eu participei dos últimos 2, Fortaleza e Porto Alegre. O teu ingresso quando foi, Daniela? Tua vinda para o GBG? Então, eu acho que o GBG já está interessante, porque eu conheço o Mauro há mais de 5 anos, pelos vários pilares de atuação que ele tem, né? Desde a Abrax, Associação Brasileira do Cidadão Sênior, e o GBG foi vindo. E depois é interessante comentar um pouco sobre a Abrax também. Que é uma associação fantástica que tem praticamente quase o mesmo período, não? Foi um pouco depois, assim, a Abrax foi um pouco depois, mas foi na carona, né? Meio que, né, dentro do... A Abrax, para os nossos amigos e assinantes, é a Associação Brasileira de Cidadãos Sênior. Exato. Né? Sem da sociedade civil, sem fins lucrativos. Hoje nós dois aqui provavelmente já estamos fazendo parte, né? Nós 3. Era a minha pergunta a seguir, como é que eu me associo? Nós 3. Nós 4. Como que as pessoas localizam vocês? Como que entram? Para quem está nos assistindo agora, quer saber, despertou a curiosidade de pertencer ao grupo, é associado? Como é que faz? Como é que é a logística disso? Essa é uma discussão até bem atual, que eu vou só fazer a introdução, daí até a Dani, ela pode depois complementar. Como o Maurino comentou, o início do GBG teve uma ideia de ameba, assim, né? Uma coisa sem forma, né? Que vai se movendo conforme vai se... embrionária, né? Porque quando surgiu, utilizando a ferramenta do WhatsApp, tinha um limite de participantes por grupo, né? Então isso teve que ser muito trabalhado. Tinha pessoas que queriam entrar e não podiam porque já estava esgotado. Algumas pessoas que não tinham perfil para estar no grupo foram convidadas a se retirarem, né? Então, quando se expandiu, ficou assim mais fácil, entre aspas, de entrar no grupo. Tem que ter as credenciais, que ter negócios, né? Participar de negócios que possam oferecer ou buscar dentro do GBG. Né? Parcerias, no caso. Parcerias ou a sua própria expertise. Claro, né? Hoje nós... tem muitas pessoas que participam lá apenas para divulgar o seu trabalho, né? E tem muitos que participam porque, em função de relacionamentos, intermediam negócios. E tem um site para isso? Tem uma... Como é que faz? A pessoa que entrar lá, como é que faz? Tem um site? Pegando esse gancho, assim, porque é super envolvente falar sobre pessoas, né? Pessoas e negócios tem tudo a ver. Sim, claro. E retomando um pouquinho o que tu me perguntasse, eu entrei por a empatia, reciprocidade e também por interesses comuns, que faz as pessoas, por indicação, entrarem no GBG. Né? Tu não vai encontrar o GBG com um formato parecido que a gente vê de grupos similares. Ele até, historicamente, cronologicamente, ele é mais antigo que esses grupos que a gente vê e não tem espaço para todos, mas o GBG ele tem uma representação enquanto experiência viva para negócios, com pessoas interessadas, que não há um custo. Há um investimento das pessoas estarem conosco quando ele acontece nas cidades que ele se promove, e depois as coisas começam naturalmente, porque tem todo um modelo de negócio por trás, para que as pessoas possam fazer negócios, né? Resultarem em business que interesse, seja na prestação de serviços, seja na área de agronegócio, enfim, são várias vertentes e vértices, né? A partir da participação no GBG, tu conhece pessoas em nível mundial. Hoje, falar no meu caso, hoje eu interajo com pessoas no mundo todo
Tenho grandes amigos que eu nunca vi na vida. São, Isso é muito legal. são pessoas que Através do WhatsApp chegamos nele. através do WhatsApp chegamos nele, através do GBG, né, chegamos nele, porque são apresentados, né, porque basicamente a metodologia é uma determinada demanda que a gente coloca dentro do grupo afim, né, por exemplo, se eu tenho interesse, como eu comentei, da construtora lá em Itapema, de divulgar a obra que estava sendo feita lá, a gente botava no real estate a oferta do prédio lá, dos imóveis, né? Então, as pessoas que tinham interesse em investir lá, procuravam. Eu hoje tenho parceria com uma trading de Santa Catarina, que muito, muito influente, então, que exporta commodities e importa ureia, né? E agora vai também importar diesel, né? Nessa preocupação aí que diz que talvez falte, então eles já estão buscando uma solução para isso, né? Então, através dessa minha parceria com essa trade, temos o grupo GBG Agribusiness, né? Então, dentro desse grupo eu consigo contatos. Eu necessito de uma demanda de soja, por exemplo, eu coloco no grupo. Quem tem algum relacionamento no agrobusiness em relação à soja, me contata. Norteia, direciona, né? Me apresenta uma pessoas, bolsa de né? contatos, né? Exatamente. No fundo, Eu diria que o capital dentro do GVG é conhecimento, né? Sim. Quanto mais conhecimento, mais relacionamento tiver, mais negócios tu tem possibilidade de fazer, né? Como a Daniela falou ali, Daniela, a gente tem ali um foco, né? Um foco das empresas de negócio e tal, mas tem um capítulozinho que é mais ou menos a tua área ali, mais ou menos não, é a tua área, que envolve ali os 60 mais, né? Sim. E temos lá hoje, né? As pessoas estão se dando conta de que 60 mais também tem negócio, também trabalha, também quer fazer Sim. esse círculo de negócio. Tem lá bastante? Sim. Não só tem, como se investe no sentido de que todos somos sujeitos desse processo individual, progressivo, constante e multifatorial. Então, é interessante, pegando esse gancho da nossa conversa aqui entre negócios e pessoas, pessoas e negócios, e uma das coisas que o Mauro fala bastante, que eu acho super interessante para o sênior, para o 60 mais, é um grupo de pessoas, de profissionais que vêm da maior empresa do mundo, que é a empresa familiar. E nessa empresa, que tem esse lado mais embrionário, também, por que os negócios não podem ser leves depois de uma certa época da vida? Isso. Por que a gente não pode se divertir, né? Nós viemos para cá com uma leveza, claro, com uma expectativa, porque a gente nunca fez um programa juntos aqui, mas poder falar de coisas que acrescentam em todas as épocas da vida. E nessa fase, quando o quadro da vida já foi preenchido, né, faz parte a gente poder trazer um pouco de pilares que estão dentro do envelhecimento ativo, como o humor, né? Ter humor nas relações comerciais, ter humor nas relações, e como diz o Mauro, e eu adoro essa frase, o caminho se faz caminhante, né? Então, sim, o GBG trazendo esse olhar mais o foco da saúde, para a educação, para a saúde, ele é feito para sêniors, ele é feito para pessoas que querem tratar no sentido social, de business, de todas as áreas que fazem parte do processo, o seu envelhecer, a sua envelhecência, que é a envelhecência... Tu és uma profissional que atua nessa área. Sim, né? sim, eu trabalho com isso. Sim, eu Sem sou know-how, sim. gestora há mais de 30 anos que eu trabalho e mentora da longevidade. E como que, dentro dessa relação que a gente está falando, como que tu percebe essa curva, assim, do que era e onde está, né? Porque Perfeito. há um tempo atrás se falava, mas parecia que era uma coisa distante, né? Hoje eu tenho 64, o Flamir está 60, 62, ou seja, numa comunidade de 4 já tem 2. Não. Eu sou 60 ano que Bom, vem. então 3, sou né? 60. Então 4. Eu acho que as oportunidades aparecem em qualquer idade, né? Nessa idade 60 a mais, tem algumas coisas, claro, que a capacidade física limita, mas, por um outro lado, nós temos algumas oportunidades, como, por exemplo, eu vejo, agora o Maurinho está estruturando, agora, no 60 a mais, um site chamado, uma plataforma, aliás, chamada Hospedagem Galdéria, né, que é um site de hospedagem para os destinos do Rio Grande do Sul, onde as pessoas de 60 a mais... E nós teremos um capítulo. Que vai ter um capítulo especial para 60 a mais. Sim. É uma oportunidade de negócio para 60 a mais dentro do turismo.
Sim. Tá? Então, dentro da geriatria, né? Dentro Da da gerontologia, que é o da processo Isso, de envelhecimento, né? A isso, geriatria saúde, como com- especialidade médica e que Uhum. trabalha essa área. É interessante a gente falar sobre isso, porque o viés sobre esses vários guarda-chuvas que envolve, né, todas essas áreas, tem mercado para todo mundo. Perfeito. A diferença vai ser esse foco nas necessidades reais, que essa diversidade de pessoas, de comportamentos, não só do ponto de vista da idade fisiológica e cronológica, mas por isso que o envelhecimento ativo ele tem pilares tão importantes, né? Como estudar ao longo da vida, como entender que pessoas que têm água, comida, coisas básicas para nós, não são básicas para um outro tipo de cidadão. Sim. Essa pessoa vai viver 20 anos a menos. Então, nós que saímos com uma probabilidade melhor, temos a nosso favor uma longevidade mais garantida do ponto de vista de ter acesso. A expectativa está Ah, crescendo, né? A muito, expectativa de vida muito. com qualidade, com saúde, está crescendo bastante. Eu acho né? que a pirâmide daqui a pouco não vai ser chamada de pirâmide. Né? Vai ser chamada É um de quadradinho. curva, né? É uma curva, né? E essa sim. exatamente. Então, assim, os dados apontam, em Uhum. 2040 é logo aqui, 17 anos, Sem é dúvida, isso? sem dúvida. 17 sem anos dúvida. nós vamos ter o quê? Nós temos mais de 33 milhões de pessoas 60 a mais hoje. Mas não é só o número, né? A qualidade de Claro, vida que a gente vai perfeito, embutir claro. nessa quantidade de anos. E aí, falando do teu projeto, que eu me interesso por vários cenários, e no GBG a gente tem a Senior Tech, né? Que Sim. tem esse olhar e que investe bastante nesse Vai buscar oportunidades, né, dentro desse tema, né? mercado, né? Mas eu queria só aprofundar um pouquinho a questão da Abrax, porque o Mauro é um visionário, né? O Mauro a gente conhece. O Mauro passa todo dia criando coisas. Criando Né? coisas, né? É um posto de ideias. Eu conheço o Se Mauro. deixar o Mauro 10 minutos livre, ele cria alguma coisa. Mas até eu já posso falar, porque a gente já falou a idade aqui, Sim. né? A gente se entrega dizendo quanto tempo conhece alguém, né? Eu conheço o Mauro, ele já faz 46 anos, né? Então, desde jovem, nós nos conhecemos na adolescência, ele sempre foi uma cabeça diferente, assim, para a faixa de idade, né? para o seu tempo, né? Então, o Mauro, além do GBG, além da Abrax, ele teve agora a ideia do Cenotec, teve a Redjur também, foi uma ideia dele, iniciou acho que em 2000, 2001, que é uma rede de escritórios de advocacia empresarial, né, em nível internacional também. Como eu sempre disse, começa de forma meio ameba, assim, eu não sei se... como ele assim, eu não sei se vai durar 3 meses ou se hoje nós estamos aqui falando dela, né? Seja, já 26 anos depois, 25, 24, né? Então, sempre foi um visionário. E a Abrax surgiu também dentro dessas ideias dele, onde o Mauro hoje é presidente do Conselho da Pensão do Idoso, isso, né? Do como se fosse Distrito comum Federal, aqui, né? né? Eu fui conselheiro nacional, né? a nível nacional. Eu fui do Distrito Federal, eu fui conselheiro, né? A minha experiência de consultor, falando, né? O Mauro sempre me trouxe para essas ideias dele, porque a minha experiência sempre ajudou a organizar essas ideias e pelo meu relacionamento a trazer pessoas a fazer parte. Então a Abrax, ela foi uma criação também no Mauro voltada para essa preocupação do cidadão sênior, buscando uma idade assim, mais tranquila, né, com atendimento melhor por parte do Estado e da sociedade do modo geral. Perfeito, né? perfeito. Mas é legal essa junção de pessoas e de interesses e atividades. Eu me recordo que no GBG, quando ele surgiu, tinha muito essa pegada da tecnologia, das startups. Sim. Ela começou muito nesse sentido, né? Sim. E depois foram introduzindo, e hoje a gente já está falando de um ponto que não se tocava naquele momento, né? Que é a questão, mesmo da tecnologia, mas na relação sênior, né? Sim. E eu acho que esses grupos que se formam, o próprio livro aqui, tem pessoas do mercado financeiro, outro estruturador do negócio, como é o nosso caso de turismo, outro de startups. É um grupo de interesses diversos dentro de uma união. Sim. E daqui nasceram várias verticais, né? Que tu se relaciona com uma, tu já tem uma relação muito com o mercado financeiro também. Acho que isso é o rico disso aqui, né? Moreno, que aproveitar o assunto que está falando, e aí a Dani pode me corrigir. Nós sabemos, né, dentro da sociedade já mudou bastante o perfil do cidadão sênior, né? Antigamente, com 60 anos, era chinelinho, pijaminha em casa, né, curtindo aquela coisa, né?
Hoje, com 60 anos, estamos iniciando novos e grandes projetos. Perfeito. Claro que a gente tem na história vários personagens que fizeram isso, né? O próprio após 60 anos, iniciar novos grandes negócios na história traz vários personagens. Mas hoje, maioria das pessoas que eu conheço com 60 a mais, elas estão iniciando projetos, elas estão entrando em projetos, elas querem participar, ao invés de simplesmente uma história assim bem hilária, mas bem curiosa. O Lugano, aquele jogador de futebol, é nosso cliente. E ele é um uruguaio que vive muito no Uruguai. E ele disse que no Uruguai é assim, a pessoa chega às 5 da tarde e diz, fulano, faz alguma coisa. Ah, não, agora já tomei banho. Porque em geral é alguém de chinelinho. É o mesmo chinelinho. É interessante tudo trazer o Uruguai, porque é um país que tem muito idoso e que se preparou sobre vários aspectos. E aí, quando a gente pega essas questões, né, e traz para essa proposta do GBG, entre a Abrax, que é uma associação que preza o cidadão sênior, faz prevenção do cidadão sênior e trabalha várias etapas que envolvem todo tipo de saúde, né? Porque quando as pessoas pensam em saúde, elas pensam na queda, na funcionalidade e na autonomia, que é a possibilidade de se manter cognitivamente ao longo da vida também. Só que eu vejo, Dani, Rodrigo, dentro do GBG, me corrija se eu estiver errado, eu vejo assim, muito foco nisso que tu acabou de falar, nessa preocupação, inclusive, diferente do que a gente tem visto por aí, vocês estão acostumados a isso também, de muito network de vendas. Sim. Vamos ser sinceros. Sim. O pessoal se reúne para vender um para o outro. Me parece que a preocupação no GBG vai um pouquinho além de estabelecer vendas, tá? Vamos tratar o GBG como um grupo de negócios visando, né? Então, é uma relação maior. Do que a preocupação com vendas, né? Preocupação de estabilidade do grupo, pessoas afins, focadas. Tendências. É mais ou menos isso. Faz parte, Vlamir, muito boa a tua colocação, faz parte da história do GBG, como eu comentei no início, que tinha restrição de número de participantes. Isso. Aqueles que entraram apenas com esse objetivo, com o tempo acabaram sendo... não faziam parte, porque aqui é buscar um relacionamento muito maior do que simplesmente uma relação de compra e venda. Claro. Né? Então, é buscar negócios... Estabelecer as parcerias, né? Exatamente. Estabelecer amizades. Hoje, volto, né, sendo repetitivo, hoje eu tenho grandes amigos que eu não conheço pessoalmente, e nós sempre trocamos figurinhas, né, e às vezes acaba fazendo negócio. Exatamente, e muitas vezes até no âmbito pessoal a gente conversa, né, e o negócio faz parte disso, né? Até porque são profissionais de negócios, né? Exatamente. É subjacente, mas é na linha do que o Flamir fala. Não é diretamente um vender para o outro, às vezes juntos vender para alguém. Sim. O sucesso se faz em rede, é o slogan, né? Exatamente. Então, a rede de suporte, a rede de conhecimento, a rede de cuidado, a rede comercial, a rede de indicação, né? a rede da não solidão, porque quando tu pertence a um grupo, principalmente... Tem um acolhimento ali, né? Tem um acolhimento. Isso é muito importante, isso é muito importante. E qual é a frequência de hoje de reuniões, de quem provoca as reuniões? Como é que... Desculpe assim, mas como que é a logística do GBG hoje? Eu digo assim, falando por nós aqui, né, Moreno, no Rio Grande do Sul, a gente buscava fazer uma reunião com frequência, né? Reunião se traduz assim, em jantares onde aproveitar para oportunizar negócios, né? Havia uns eventos, né, um pouquinho mais abrangentes. Com a pandemia isso parou. A retomada foi no evento em São Paulo em 23 e quem articulou isso foi o próprio Mauro, né? Teve realmente pessoas que ajudaram, como o Tuco, né, que é um participante do grupo. E depois disso foi a de Fortaleza, que a Dani aí teve uma grande participação, então pode falar um pouco como é que foi essa experiência. Foi fantástico, foi incrível, porque em muito pouco tempo, né, o Mauro tem essa iniciativa de articular, e eu também sou uma articuladora, me considero uma estrategista na área da saúde, mas aprecio as pessoas. Então, os contatos na vida da gente, os relacionamentos, né, são tudo. Então, foi uma oportunidade de reunir, era véspera de Ano Novo, de Natal, Ano Novo. Então, as pessoas que estavam lá, em torno de 50, 45, 50 pessoas, estavam lá porque queriam estar lá, né? Então, é um jantar que prioriza o contato presencial, predominantemente presencial, para que a gente possa estar assim como a gente está aqui, né? E poder fazer trocas onde o cartão que traz o
o negócio da pessoa vem junto com coisas, com qualidades da gente. Sim. E aí a gente pode expandir, porque o vínculo, como é que ele se faz? Ele se faz quando a gente sente o quê, né? Uma reciprocidade. reciprocidade, né? Eu insisto muito nessa palavra, porque não por mera palavra, mas eu acho que nos negócios, quando a gente vê, como tu falasse no início, eu conheço o Dr. Muriguchi, eu também o conheci, ele foi meu professor. O pai do Emílio. pai do Tu Emílio. vens da área da saúde. Eu venho da área da saúde, da área biomédica da saúde, depois eu me especializei, eu trabalho há mais de 30 anos, então eu me Mas a Dani considero... também é radialista. Olha aí. Essa voz não veio de graça, não né? é de graça. Dizem que não veio de graça, É de né? graça. Estão convidados para o meu programa também, inclusive, né? Todos já foi convidado. Sim, já foi. Então, assim, eu acho importante a gente poder, assim, trazer a importância das relações. Claro que nós queremos fazer negócios. O objetivo é fazer negócios, mas através de relacionamentos E de até qualidade. nessa Qualidade, linha, perfeito. Rodrigo, a gente tem aqui, por isso que nós trazemos prefeitos, a gente tem uma boa relação, né, Valmir, com o interior. Então, Uhum. Que as pessoas que são inscritas no nosso canal têm muito do interior. Sim. Digamos, se alguém nesse momento de Bento, ou de Caxias, ou de Passo Fundo quiser participar do GBG, como que ele faz? Onde é que ele... Ou até ter uma unidade do GBG localmente em apoio aqui em Porto Alegre, isso é possível, não? É possível. Na verdade, a gente tem conversado bastante sobre os próximos passos, né? Eu estava me esquecendo aqui de um evento que a gente fez aqui, um jantar, que teve a participação do Fratini, né? Que é um consultor de empresas aí da região do Vale dos Sinos. E lá ele também divulgou um livro dele. Então é um espaço realmente para divulgar seu trabalho, né? E antes de responder a tua pergunta, Maria, só comentar contigo que o GBG, como ele tem essa formação indefinida, vamos dizer assim, ele meio que caminha por si, mas sempre tem que ter alguém conduzindo, né? Até para a realização dos eventos. O evento é uma maneira de manter o organismo vivo, mas os negócios continuam acontecendo no ambiente diariamente, né? Então, precisa alguém para conduzir, mas ele tem a sua... Depois que a pessoa entrou ali, né? Aí ela começa a interagir. E começa a interagir com todo mundo. E essa ideia, Maurino, de... estamos pensando como é que vai ser o futuro do GBG, né? O GBG já tem, como a gente comentou, que já faz aí 8 anos, né? Então, começa a ter uma formação diferente para frente. Até com a parceria que a gente já conversou com a Maureen Stort, né? Que vai ser muito importante para expansão do próprio grupo, né? E curioso, né? A gente comentou sobre fazer um evento em Caxias, talvez no final do ano, para exatamente buscar esse profissional, esse grupo, essas pessoas da região, né? Então, podemos, a partir desse, que ainda é embrionária a ideia, né? Mas vamos conversar, de trazer o público da região da Serra, que movimenta bastante, né, negócios, né? O segundo maior PIB, eu acho, do Rio Grande do Sul. Exatamente. Hoje é o segundo maior PIB e é uma cidade interessante. Eu, inclusive, estive em Caxias ontem estava em Caxias. É uma cidade que ela já não é só Randon e Marco Polo. Sim. Hoje ela já é uma cidade de serviço também. Sim. Sem dúvida. E uma cidade que está muito preoccupada com a própria reforma tributária de gerar mais nível de serviço. E aí passa por turismo, passa por tudo isso. Nós percebemos, a Emisorte, com esses 38 anos, eu percebi assim desenvolvimento de polos regionais muito fortes. Não só no Livrinho, né? Sim. Mas Passo Fundo, Caxias, Pelotas, Bento, Santa Maria, Santa Cruz, Sim. que nosso amigo Sequinato participa. São cidades que têm idiosincrásia própria, mas que são pujantes, né? Agora, por exemplo, a gente está indo muito para Horizontina, que é outro polo do agro, né? Sim. E eu acho que o interior naturalmente vai querer nos receber, né? Sim, com certeza. Sair um pouco da nossa... Porque, normalmente, quando fala em fazer um evento forte em Porto Alegre para atrair pessoas do Brasil todo, também sempre se fala muito em Gramado, né? Sim. Talvez seja interessante buscar sair um pouco... Outros polos de business. E interessante, se me permite, tu falasse uma coisa muito importante, né? Nós tivemos a pandemia e ela nos orientou a usar mais outras mídias que a gente tinha, né? E isso também nos possibilitou oportunidades. E eu me recordo, na época, que uma grande empresa do varejo trabalhava no Brasil, que não está mais, que um dos lugares que ela tinha como modelo, case de sucesso, era no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, que é uma cidade formadora de opinião. Difícil de entrar. Difícil de entrar. E eu acho que nós temos, sim, aqui que valorizar o nosso Sul.
também por causa das enchentes, mas também porque o Sul tem muito a contribuir para o Brasil e para o próprio Rio Grande do Sul. Valorizar a nossa Verdade. cultura, os nossos As negócios. diferentes etnias que a gente tem. Tem Sim. muita coisa E eu interessante. acredito Bastante muito, mais Daniel, gente. em cima disso que tu tá falando, eu acredito muito naquela parábola do braseiro, sabe? Enquanto as brasas estão juntas ali, tem calor. Sim. Né? Separa. Aí uma separou, ela vai com certeza morrer, né? Uhum. Então vamos trazer aqui para o braseiro, né? Que vai, então, botar fogo nessa fogueira e aquecer, né? E essa é uma tendência de mercado, essa logística de concentrar no seu estado, né? Uma questão até de otimizar recursos e valorizar aquilo que a gente tem de Sem melhor, dúvida. né? Então, Perfeito. E nesse ponto o GBG respeita essas idiosincrasias Sim. regionais, locais, né? E eu acho que a riqueza de ter vários consultores, operadores dentro desse mundo, cada um traz um pouco, não só a coisa de vender, né, como eu estava falando, Claro. mas de reportar esse... Sim. Uma coisa é falar com os Estados Unidos, outra coisa é falar com Israel, outra coisa é falar com Portugal. Sim. Eu tenho OAB portuguesa, eu sou inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal. É o país mais burocrático que eu conheci na minha vida. E por isso que no Brasil Mais funciona nós, né? muito mais. Por isso que no mesmo. Brasil funciona tabelionato, porque na verdade vem dos portugueses. Eu trabalhei em Angola 4 meses. E Angola a minha opção por Angola foi porque eu era brasileiro, não era português. Sim. E em Angola tu comprava um imóvel, a escritura era passada em Portugal. Aham. Vejam que absurdo Que que é absurdo isso. ainda hoje. Por conta da burocracia, porque Uhum. o português prendia todo mundo na Sim. burocracia. Botar no seu... Mas tudo isso para dizer o seguinte, a gente tem que respeitar essas coisas que acontecem, né, dentro dos diferentes lugares tem e que com as ser... diferentes pessoas. Né? Exatamente. Não temos, também, porque eu estou conhecendo, né, por dentro agora, o GVG, não temos assim, não vou falar essa palavra, preconceito, que não é isso, mas não temos assim uma restrição para pequena, média e grande empresa, né? Tem Não. espaço para todos ali? Não tem restrição, mas o GBG hoje é o maior grupo de network do middle market, né? Interessante esse conceito. Ele é o maior grupo hoje que reúne empresas médias, né? Mas não tem problema restrição. de ter Não tem maiores restrição. e menores empresas. Alguém que quer crescer, né? Alguém, olha, eu vou entrar no grupo, tenho esse produto, enfim, faço isso, faço E aquilo. muito a questão do consultor, né? Que o Maurino comentou, muitas vezes empresas, por exemplo, querem entrar no mercado americano, né? E são pequenas, mas tem um produto que é vendável lá, que tem escala, que tem capacidade de produção. Perfeito. E aí existe muitos... Hoje mesmo, um pouco antes de vir para cá no GBG Estados Unidos, teve um participante lá que divulgou né, uma informação que é consultar quem já vive nos Estados Unidos e vive essa situação, essa matéria, como é que seria, né? Buscar essa orientação. Então ele é pequeno, mas ele quer crescer. Então o objetivo de ser middle market não é só quem já é trazer também pessoas, né? E aproveitando o nosso tempo, fala um pouco de vocês então, né? Começou, Rodrigo, eu sei que tu tem uma atuação muito na formação de negócio, principalmente financeiro, né? Conta um pouco do teu resumindo, parceiro de negócio. Do teu negócio, incleve, o que é o teu negócio hoje? Eu sou advogado, mas nunca advoguei, não atuei como advogado, certo? Eu trabalhei sempre na área de administração de empresas, né? Tenho especialização, porque eu fazia direito e fazia arquitetura, né, quando jovem, né, tudo a ver, né? Pensei em fazer medicina também, né? Bem decidido. Bem decidido. Jovem. Né? Mas aí eu iniciei a atividade numa... Desculpa, Rodrigo, aí o teu pai um dia perguntou quando é que tu vai começar a trabalhar? Mais ou menos, né? Mas eu acabei entrando já jovem numa consultoria de empresas e acabei direcionando para administração. Em função de estar na URGS, eu não conseguia concluir um curso lá, em função da escala de horários, né? Sim. Então, e o direito eu fiz na PUC, que dava realmente para ter um pouquinho mais de organização. E aí eu acabei optando em formar em direito, mas segui a carreira na área de consultoria, na área administrativa, que na época se fala muito de produtividade e qualidade. Até que eu fiz parte do programa gaúcho de produtividade e qualidade. PGQP, né? PGQP.
né? Uma época que estava bem influente, assim, eu participei por indicação da consultoria que eu participava, que eu trabalhava. Tive a minha própria consultoria depois de alguns anos, aí juntando isso tudo, eu dá uns 20 e poucos anos de experiência nisso, né? Aí, em função desse relacionamento, é que eu acabei sendo chamado pelo Mauro para fazer parte do GBG, né? A Rede Jur também, que é essa rede de escritórios de advocacia empresarial, também no início dela eu participei da organização, né, do início. Começou em Fortaleza, na época eu morava em Fortaleza, né, então começou lá junto no escritório do Mauro. Uma característica em comum, sem saber, nós 3 moramos em Fortaleza. O Mauro, o Rodrigo e eu. Em época sem saber. Olha que interessante. A cidade mais empreendedora do Nordeste. Sim. Daí eu retornando a Porto Alegre, primeiro eu passei por Curitiba também, onde eu fui diretor da consultoria que eu saí, que eu trabalhei anteriormente, né? E quando eu retornei a Porto Alegre, uma questão particular, assim, de doença em família e tal, eu vim em Porto Alegre e acabei entrando nesse mundo de network de negócios, né? Com isso eu entrei na área financeira, né, na parte de blindagem patrimonial. Hoje eu tenho parceria com grandes profissionais dessa área, que é o Arão Bernardes, que mora em Goiânia, né, mas ele tem equipe no Brasil todo, veio a Porto Alegre, eu conheci. Hoje, se quiser buscar proteção patrimonial em abertura de contas offshore, todas dentro de... atua nesse mercado. Essas coisas, né? Então, em parceria com o Arão, eu trabalho nesse mercado. E nessa caminhada eu conheci a Trade, né, que em função também de relacionamentos, comecei a participar também do agronegócios, apresentando para eles fornecedores de produtos que eles necessitam para exportação, né? Então, assim, ó, vocês viram que o GBG me ajudou também. Isso me lembra muito... Eu acho que o aspecto do livro Pai Rico, Pai Pobre, né, do Roberto... Robert... Como é que é o seu nome? Eu sei quem é. O Robert e a Cheryl, só grava os dois nomes. Onde ele, no livro, uma parte que ele fala importante, que é buscar desenvolver várias fontes de receita onde tu não precisa estar lá, né? Então, dentro dessa concepção, foi que eu fui espalhando as minhas atuações. E tu, Dani, que a tua atividade... Do que tu te alimenta, Dani? Eu estava pensando aqui, né? Todos nós aqui somos pessoas com leque, até porque quem vive mais tem mais experiências para compartilhar, né? Sou parceira de negócios, relacionamentos do GBG, já fiz muitos eventos na minha vida, trabalho desde os 14 anos, sou neta de imigrantes judeus que vieram para o Rio Grande do Sul, que ajudaram a fazer um pouco desse sul nosso. A família aqui. Stein, né? Da Alumínio Royal, qualidade total, criada pelo meu pai, finado pai, que era escritor brasileiro, empresário, agrônomo, né? E que fazia muitas coisas que estão na minha herança comportamental. Muito do que eu sou, da minha comunicação nas áreas de negócios e essa junção empreendedora, ainda não empresária, mas no caminho né, dessa versão, é juntar pessoas, é fazer as pessoas sentirem mais qualidade de vida no meio empresarial, né? Dar mais saúde para o empresariado através do GBG e trazer mais leveza com qualidade de vida e saúde e também com a doença. Então, eu sou uma gestora, me considero uma estrategista da área da saúde, adoro problemas, soluciono o problema dos 60, 80 mais, principalmente pessoas que já não estão... Quem está muito bem... Mas exemplo desse Exemplos, pessoas com diagnósticos ou suspeita de uma demência, de uma doença crônica neurodegenerativa, porque as crônicas são as cardiopatias. Mas aí tu faz a preparação, digamos, patrimonial da pessoa? Eu faço a gestão, eu gerencio processos e gesto, intermedio as famílias, pode ser no Brasil, pode ser em Portugal, desde vamos dar um exemplo mais objetivo, um convênio que está quase 10 mil, eu vou lá e vou pesquisar, eu sou uma pesquisadora e vou achar um convênio mais adequado com o momento da pessoa. A pessoa não tem um médico, tem um diagnóstico de obesidade mórbida, mas a pessoa nunca fez exercício, não teve orientação. Então eu pego todos os pilares da vida dessa pessoa e otimizo
busco Legal. resultados. Interessante. Sim, bacana. é uma case manager. No Brasil isso é muito pouco comum. É uma gerente de caso, como um gerente financeiro, eu sou uma gerente de caso da saúde. Estou aqui para resolver problemas. Como, E sou apresentadora, não posso deixar de comentar, do DS, Longevidade. Como tudo da Vou que- fazer uma parceria com o nosso canal. É, Então. É. como tudo que... Assim surgem as parcerias. O Sim. GBG mais ou menos. A Start TV é o canal que a Como- gente está com isso. Como tudo que é bom termina, Ah. o nosso programa está terminando. É. Mas eles, os nossos espectadores aqui, não vão me perdoar, depois eles me ligam lá, se eu não perguntar para você onde é que tem esse livro. Tem ainda? Não tem? Já te Como é que... respondo, Pois pelo é, menos essa- para eu você acho- que ficou curioso, eu vou O responder. ó, fiz Maurênio a tem pergunta. mais. É Só de pela responder. Literary Books, é de São Paulo. Inclusive é uma editora que Tem tem. algum site, algum 0800, alguma coisa? É, aí? Não. não, tem só Literary Books. São Paulo é uma editora internacional. Entra na E internet brasileira ali, também, né? mesmo aqui meu aqui. Tem eles grandes são- títulos inclusive nessa livraria, né? Nessa editora. desculpa. Literary Books. Isso. Literary Books. Books. Então, Literary Books, internet, o livro GBG, então, Global, Global Business Group, vocês encontram O lá. coordenador Super editorial foi o acessíveis. Paulo Pan. Não, se eu não pergunto, Jardim. o cara não perguntou, Flamir, tu não perguntou onde é que tem o livro, tô louco pra ler o livro. Eu diria rapidinho assim, que se nós fôssemos colocar em livros aqui, são realmente profissionais que escreveram a sua experiência muito bem, É. ficou um livro maravilhoso. Mas se nós Uhum. fôssemos fazer um livro de experiências do GBG, seria ia muito ter que rico. ser Enciclopédia. volumes. Que interessante, né? Daniela, muito obrigado pela Muito presença obrigada aqui, tá? Aceitou o nosso convite, veio aqui conversar com a gente. Rodrigo, prazer Eu te conhecer agradeço, foi aqui. um prazer. Falar um pouco do GBG, nosso CEO aqui da M-Stort, Maurênio Stort, sempre conosco aqui, conduzindo o programa, e acho que daqui a pouco a gente tem uma continuação aí de, né? Podemos Cresceu, trazer- olha, o GBG cresceu aqui no Sul, vamos conversar de novo. podemos trazer mais Desejamos e informações. queremos que sim, né? É essa a Obrigado. nossa expectativa e ação em relação ao GBG no Rio Grande do Sul e Brasil, né? Sim, Obrigado para vocês e, como tudo, um abraço no Mauro também. sim, com certeza será dado. Muito obrigada. O Pod Business termina por aqui, mas você pode entrar ali no nosso canal, que está passando aqui no seu vídeo, e se inscrever. Acione ali as notificações, você vai ter este conteúdo aqui maravilhoso e mais a participação dos nossos business partners. Até um próximo programa e obrigado pela audiência até aqui. Pod Business, o podcast da M-Stort.